Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Adriel de Assis, você está no canal Observatório ADR e nesse vídeo de hoje eu quero dar uma análise profunda de um texto aqui, né, que eu prometi na aula passada sobre o livro de Enoque, que eu ia dar uma olhadinha mais nesse texto para poder a gente dar uma olhada, que seria o capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 5 do capítulo 19, que é bem pequeno, né? Só 5 versículos do capítulo 19, e tem aqui uma certa lógica, talvez doutrinária, que a gente fica um pouco confuso, a gente não consegue entender 100% o que é que Enoque está querendo dizer aqui. Dá margem para várias interpretações, mas eu vou dizer qual foi a minha interpretação, tá? Então já dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e veja os outros episódios. Aqui é só análise profunda, né, abordando textos que no vídeo inteiro, né, não dá para a gente discutir sobre isso, sobre esse assunto, né? O tempo ele é curto para a gente discutir sobre esse versículo aqui, e também estudar só ele gera justamente um certo tempo, né? Uma certa atenção somente nesses textos. Então, vamos lá. O contexto do capítulo 18, pessoal, e 19 é o seguinte. É narrado a primeira viagem de Enoque no mundo espiritual, sendo a sequência assim do capítulo 17. Tá? O capítulo 17 vai iniciar falando da viagem de Enoque e o 18 vai acompanhar, assim como o 19, etc. E lá ele tem uma visão de um lugar desolado, onde ele viu 7 estrelas suplicando a ele como espíritos. Tá? E o anjo, sem identificação, que aparece aqui no versículo 20, né? Ele fala que será uma prisão para as estrelas e as hostes do céu, que seriam os anjos. Né? Então vocês estão vendo aqui. Né? Então assim, eu vou ler para vocês rapidamente, para vocês entenderem esse contexto, segundo os versículos que a gente vai ler dessa sessão, né, da análise profunda. Vamos lá, versículo 18. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele, nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. Então vocês estão vendo aí que não havia nada nesse lugar. Versículo 19. E lá eu vi 7 estrelas semelhantes a grandes montanhas, e como espírito suplicando-me. Então o anjo disse, esse lugar, até a consumação do céu e da terra, ou seja, até o juízo final, será a prisão das estrelas das hostes do céu. Versículo 21. As estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Então, tá bem diferente, né, essa colocação ano secreto. Então, verso 19, capítulo 19, perdão, versículo 1. Então Uriel disse, eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, e sendo numerosos em aparência, profanaram os homens e fizeram com que errassem. Assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Então eles começaram a sacrificar a esses demônios, a essas sentinelas, a esses seres que difamaram a criação, né, que vieram da parte de Deus, mas se rebelaram contra o Criador, fazendo o ser humano pecar e cometer atos como esses aqui, e pervertendo os caminhos dele, tirando a adoração a Deus para jogar no próprio viés das sentinelas dos anjos caídos. Né? Eles mesmos são os deuses da antiguidade, são também chamados de demônios. Né? Então, são esses seres que se rebelaram contra Deus, que tem essa característica no mundo espiritual. Então, uma nota de rodapé aqui desse versículo 2, no capítulo 19, vai dizer o seguinte, que essa parte, sendo numerosos em aparência, pode ser também assumindo muitas formas. Então, os próprios seres, aí está claro o texto, né? Eles adquiriram várias formas, de modo que os seres humanos começaram a adorar eles como deuses. Então, continuando aqui o texto, né, para terminar, versículo 3, pois num grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. Essa saudação já não é no sentido de educação, tá? É uma outra saudação já em questão sexual, né? Cortejaram as mulheres, tipo isso. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem enquanto via essas coisas. Então, para deixar aqui bem claro o que esse texto quer dizer, pessoal, vou começar a explicar a parte daqui. Eu queria explicar para vocês que não é fácil de entender esse texto, mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que perceber, as estrelas, elas são como espíritos,
aí no versículo 19, é a primeira coisa que chama a atenção, assim, nessa classe, né? Perdão, nessa série de versículos. O que chama a atenção a partir do verso 19 é isso. Outra coisa é que o lugar desolado talvez seja nos céus, ou não seja nos céus, seja uma outra dimensão, né? Justamente de castigo, em que o Criador ele não tenha a sua presença naquele lugar, depende do estado em que tiverem os que serão lançados naquele lugar desolado, nesse lugar aí que Enoque cita. E essa prisão ela é feita para duas classes de seres, que está explicado aqui, ó, que esse anjo aqui possivelmente pode ser o próprio Cristo, pode ser que não seja Cristo, né? Às vezes o anjo na Bíblia, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, enquanto Cristo não tinha vindo à Terra, os autores do Antigo Testamento, eles vão achar que esse anjo divino, ele seria uma encarnação angelical do próprio Deus. Então eles vão colocar como se fosse Deus, eles não... depende do comportamento do anjo, né? Eles não vão saber que é o Messias. Não pode ser que seja o Messias, pode ser que não seja, porque não está a expressão o anjo do Senhor, tá só o anjo disse. Então pode ser que seja, pode ser que não seja. Enfim, foi só uma nota de rodapé que eu dei aqui para auxiliar vocês na leitura. Mas há duas interpretações que pode ser esse suposto anjo. Esse lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão, das estrelas e das hostes do céu. Então tem duas classes espirituais aí, né? E as estrelas, elas transgrediram os mandamentos de Deus, aqui no versículo 21, e os anjos coabitaram com as mulheres e também serão condenados, já aqui, no versículo 2 do capítulo 19. Vocês estão vendo aí. Então, assim, o que acontece? O quarto ponto que chama também a atenção para a gente é aqui, que Enoque, no versículo 5, ele não viu nenhum homem enquanto via essas coisas. Então, vamos lá, vamos explicar. Quem são essas estrelas? Será que elas são os mesmos indivíduos lá de Jó, no capítulo 37, perdão, Jó 38, versículo 7, né? Que fala das estrelas e dos filhos de Deus enquanto os anjos, né? Benai Elohim. Ali, o original é Kokeb, da expressão estrelas, né? Eu já falei sobre isso aqui no canal. E ali o sentido de estrelas no Antigo Testamento, geralmente, em diferenciação com os anjos, não é uma classe inferior à dos anjos, ou superior à dos anjos, que são os filhos de Deus no Antigo Testamento. Muito pelo contrário, se refere a uma grande descendência de homens jovens, ou de pessoas que talvez não nasceram, talvez, né, uma descendência numerosa de pessoas, de seres humanos. A palavra lá, estrelas, que vai ser citada lá em Gênesis para Abraão, né, quando o Criador fala assim, Abraão, olha para o céu, né, consegue contar as estrelas, aquelas estrelas ali é a descendência dele. Então foi uma visão que ele teve, foi uma revelação, não foi simplesmente o ato dele olhar para cima e ver as estrelas e tentar contar. Muito pelo contrário, aquilo ali foi uma revelação que o Criador deu para ele, exatamente como aqui é Enoque. Então essas estrelas, elas têm esse comportamento de seres humanos, geralmente seres humanos não nascidos, tá? São espíritos na parte de Deus ainda no céu, desfrutando da pré-existência, tá bom? Ficou claro isso aqui, né? Então, continuando a desenvolver essas ideias, 1 Enoque, do capítulo 18, do versículo 18 ao 22, né, diz que o texto parece ter uma relação com os avisos apocalípticos do fim, né, que se pode explicar ao ler, por exemplo, Jó 38:7, que eu já expliquei para vocês, essa dualidade entre as hostes do céu e as estrelas do céu, né? E as estrelas são a humanidade pré-existente junto com os filhos de Deus que aparecem como as hostes do céu, que eu já expliquei. E no versículo 21, né, essas estrelas, elas são castigadas pelo poder de Deus, que é simbolizado aqui pelo fogo, né? E eles são castigados justamente por parecer que os pecados deles foram maiores do que os pecados da sua geração, ou os pecados do momento em que eles deveriam de vir, justamente por essa expressão aqui, pois elas não vieram em sua própria estação. Isso é o que confunde um pouco a leitura, né? Mas eu pensando aqui, ponderando, lendo outros textos da Bíblia, eu interpretei da seguinte forma, que por pecarem e não se arrependerem, os seus erros não são perdoados justamente porque não se converteram ao Senhor. Então os erros deles se tornam um motivo do seu castigo nos últimos dias, né? Porque eles não se converteram a Yeshua, né? Não se arrependeram perante o Senhor. Então aparece a expressão, né, que aqui o versículo 22 assim, que o próprio Criador, né, ele ofendeu-se com elas e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto.
O que é que eu interpreto desse caso? Bom, parece que Deus, quando amarra os seus atos de maldade, talvez poupando suas vítimas, quem sabe, até o dia da morte ou a ressurreição destas estrelas, a fim de que elas ressuscitem no último dia e tal, se é que elas já estão na Terra ou não. O texto não deixa bem claro isso. E essa expressão, no ano secreto, se parece muito com os anos apocalípticos. Como, por exemplo, no livro de Daniel, a gente tem a revelação do Ancião de Dias, no capítulo 7 de Daniel, e os anos do domínio da besta em Apocalipse, né? Que são tempo, metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, assim, a partir desse momento, a gente entra no capítulo 19, em que Uriel, que é o anjo revelador de mistérios, parece explicar que o juízo ele vem para aqueles que adoram as sentinelas e seus pecados tiveram um castigo ímpar, ou seja, um castigo à parte, um castigo especial nesses primeiros, né, anos da humanidade que Enoque viveu, justamente porque num certo momento da história eles não tinham recebido ainda o Messias, então o Messias ele não poderia justificar os pecados dessa humanidade, porque talvez eles blasfemaram até contra o Espírito Santo. E Jesus diz lá no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, ele repete em Mateus, em Marcos capítulo 3. Ele vai dizer que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, pessoal. Se não tem perdão, ora, o que é que está acontecendo? Perceberam a questão? Então, tudo que acontece nesse texto é relativo justamente a um período entre a pré-mortalidade. Vocês perceberam isso? Então, é por isso que ele não se torna tão fácil de você compreender o que esse texto quer dizer. Então, o que acontece é que depois em que Enoque ele vê todas essas coisas, vê esses castigos, no versículo 5, eu vou responder o que para mim isso quer dizer, tá? Eu acho que esse texto está incompleto. Vamos lá. Enquanto Enoque ele fala que não viu nenhum homem nas suas visões, seria, quem sabe, os justos nessa história. Mas a Bíblia diz que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, essas pessoas, né, que são os justos, Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, a pessoas que são cristãs, que conheciam a Cristo, eu acredito que linkando com esse versículo, seja homens justos nessa história, nesse evento todo. Até então, estamos fora disso porque seremos salvos, seremos gratificados com a salvação mediante as obras e também porque cremos em Cristo. Então seremos salvos por crer em Cristo e não necessariamente, né, pelas obras de fé, de caridade e tal, embora isso conte para a prática da fé cristã. Se você crê, então que pratique, né, a sua fé nos ensinamentos do Mestre Jesus, do Mestre Yeshua. Então, pessoal, era essa explicação que eu tinha aqui para dar para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer pergunta podem me fazer aqui. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Não deixe de observar a verdade nunca. Tchau, tchau.